Olá pessoal, bom, eu não tô indo, né, pro treino hoje não, né, na verdade eu não consegui ir no final de semana pro treino de Aikido, mas é assim, eu tô realmente com uma dificuldade de retomar o Aikido mesmo, né, eu perdi um pouco da vontade de fazer Aikido por conta dos senseis dinossáuricos que eu, né, com os quais eu treinei. Né? São senseis dinossáricos mesmo, realmente. Ainda bem que eu me divirto, né? Até meu humor até voltou, né? Agora que eu tô me divertindo um pouco, porque o Aikido realmente é uma pena, uma arte muito legal, mas muito mal aparelhada. Eu agora até encontrei um sensei legal. Eu acho que com esse sensei vai dar certo. Ele é cabeça, ele é sério. Lá atrás eu estive no dojo dele, deveria ter ficado no dojo dele, né? Mas eu fiz a besteira de ir para o outro, que eu fiquei 5 anos e foi um grande erro, né? Um grande erro. Hoje eu percebo isso, né? Porque a gente demora, a gente amadurece, né? A gente amadurece e evolui. Ainda bem que eu saí desse outro que eu fiquei 5 anos, que na verdade eu não aprendi nada, né? Nem a manipular armas, né? Na verdade... Esse outro, né, agora esse lugar que eu tô indo, ele tá pontuando, né, explicando que lá é muito mais marcial, e é mesmo, né, o jeito de segurar as armas. Só na primeira aula que eu fui dele eu já gostei, já achei ele bem, ele explica as coisas, ele explica que a gente não fica batendo uma arma na outra, né, não tem o menor sentido isso, que era o que acontecia no outro dojo, né. Que na verdade o sensei é um dinossáurico, né, no outro dojo. Eu acho que ele acha até inclusive que a ditadura não acabou ainda, ele tá na ditadura ainda, né. Então assim, é uma pena, né, que o Aikido, né, uma arte legal, bacana, com uma filosofia bacana, esteja mal aparelhado, né, com senseis ruins, né, senseis que não tem uma formação, né? Não tem uma formação que vem muito antes, né, da formação. E deve acontecer com muitas pessoas que praticam Aikido e abandonam a arte, né? Elas cruzam com senseis como os que eu encontrei e como os que eu tive o azar, né, de cair. O primeiro dojo era o dinossauro Rex, cara casado, dando em cima de aluna, né? Ridículo, não sabia se comportar no dojo. Ridículo, cara, era ridículo, continua sendo ridículo. Não se enxergava, né? Não tinha um espelho em casa. E nesse segundo que eu fiquei 5 anos foi isso aí, entendeu? Um cara completamente fora, interesseiro, oportunista e que persegue pessoas, né? Porque ele não tem competência para entender o que a pessoa tá, né, escrevendo. Ele é um cara ignorante, né? Ele é muito ignorante, ele não sabe ler um texto, ele não sabe ver um vídeo, né? Então, mas você vai encontrar, se você fizer Aikido, você vai encontrar senseis dinossáuricos e senseis mulheres dinossáuricas. Eu encontrei um também que vou te falar. Eu nem fui no dojo dela porque realmente não dá. Ela é dinossáurica. E tem dança. Esse negócio de dança, gente, eu vou te falar, é política. Isso é política, é puxação de saco, isso não quer dizer nada. A pessoa ter dano não quer dizer nada. E é gente, isso. Quem faz Aikido um dia terá um sensei dinossauro. Eu tive vários senseis dinossáricos no Aikido. Nos 2 dojos que eu estive, infelizmente. Mas também a culpa foi minha, né? A culpa foi minha. Ingenuidade da minha parte, né? Do primeiro dojo, que era um dojo extremamente machista, com o sensei metido a conquistador, cara casado, dava em cima de aluna. E todo mundo achava lindo e maravilhoso e endossava isso, né? Ele veio dar uma de engraçadinha pro meu lado, ele se ferrou, né? Ele se deu mal. Ele achou que ia se dar bem, mas ele se deu mal. E aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu entrei em conflito com ele e eu não gosto dele. Eu acho ele um cara totalmente sem noção, né? Ele, né? É um cara problemático.
Aliás, como vários senseis que eu encontrei no Aikido, né? Eu acho que praticamente todos. Se tiver uma rara exceção, é muito. A maioria dos senseis que eu encontrei de Aikido eram problemáticos e se achavam muita coisa. E as pessoas endossam isso, né? No Aikido, endossam, alimentam esse tipo de comportamento errado, né? Aí eu peguei, fiz a besteira de ir para um outro dojo, indicado por um aluno desse sensei metido a conquistador, super machista, muito machista. Ele faz parte do período dinossauro, jurássico, né? Cara super machista, sem noção nenhuma, e ele se acha o último pacote do biscoito, o último biscoito do pacote. Ele é ridículo, né? Ridículo. E as pessoas alimentam, né? O ego dele. Ele tem um grupo inteiro que alimenta isso, e eu fiz a besteira de ir para um outro dojo, que foi esse segundo que eu fiquei 5 anos. Eu fiz a besteira de ir na indicação de um aluno dele. Agora veja bem, eu consigo entender isso hoje, né? Fora. Porque é o seguinte, quando você quer fazer muito uma arte, eu sempre gostei muito do Aikido e estudo o Aikido, né? Então é diferente, as pessoas não me enganam tanto, mas a gente se engana, né? A gente quer logo encontrar um dojo, dar certo com um dojo, então você faz vistas grossas para as coisas e você não pensa. Então é o seguinte, é óbvio que se você tem, né, um sensei do grau de machismo daquele primeiro, né, o jurássico, aquele que imita o Steve Seagal, é ridículo, tá? É patético, é até engraçado. Hoje eu acho engraçado, entendeu? Ele imitava o Seagal, né? Usava dogue preto, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu só vi ele usando um dogue preto, mas tudo bem. Se achava, né? Dava em cima de alunas, né? Um homem casado dando em cima de alunas. Mesmo se fosse solteiro, né? Não tinha postura nenhuma. E estava acostumado com esse tipo de procedimento, né? Ele veio para cima de mim, ele se deu mal, porque eu sou uma pessoa muito ética, né? Muito ética, né? E eu não estou para bandalheira, eu estou para treinar, né? É coisa que para vocês verem e entenderem um pouco da maneira com que as mulheres são vistas no Aikido, né? E aí ali eu realmente vi que ele viu uma aluna como se fosse uma presa, né? Então ele se ferrou comigo, né? Mas ele já estava acostumado a fazer isso. E digo mais para vocês, o que eu já recebi de cantada, de praticantes de Aikido casados, isso aí, mas comigo dança, entra, comigo dança, entendeu? Gente que se faz de ético, né? Do bom marido, né? Então, para vocês verem o nível dos aikidokas com os quais eu cruzei. Eu sei que tem exceções, tá? Mas eu não encontrei. Agora eu tô encontrando gente legal no Aikido. Depois que eu saí desse último aí, que foi um horror, os caras eram pra lá de machistas, eram traíras, nossa, era uma falsidade total, né? Eu nem sei como eu consegui ficar lá tanto tempo. É porque eu realmente não via, fingia que não via, eu não via, né? Eu não me envolvia. Mas hoje eu vejo que realmente não dava, né? Não teria como, não tem nada a ver eu ficar num lugar daquele. Eles não sabiam se comportar num dojo e num de Wasa, parecia um circo. Eles torciam. Pra vocês terem uma ideia, eu fui a outros dojos e vi de Wasa, de outros grupos, não tem nada a ver com a maneira com que eles se comportavam, né? Lá, nesse último que eu fiquei 5 anos. Eu fiquei impressionada. Realmente, o problema era lá mesmo, né? O problema era lá. Existem dojos sérios e professores sérios, mas assim, o que eu encontrei de aikidokas, assim, desrespeitosos, entendeu? Sem ética, sem postura, que dá em cima de colega, o cara casado dá em cima da colega, sensei dá em cima, né? É muito comum, né? Agora comigo, dança, né?
dança. Eu não gosto de Aikidoka, então realmente só para treinar mesmo, né? Só para treinar. Tenho amigos, tenho pouquíssimos, mas tenho até um ou outro amigo sensei de Aikido, mas raro, acho que 1 ou 2, assim. Mas assim, é muito raro, né? Eu realmente não me dou bem com Aikidoka, tá? Eu não gosto mesmo. Eu acho que eles não têm postura, são machistas, né? Não entenderam a filosofia. Então, quando você sabe um pouco de Aikido, você consegue entender que ele não é sensei, né? Ele tem denominação de sensei até Shihan, né? Dirige federação, ele tem não sei quantos dans, é conhecido da seminária, mas ele não tem a postura de um sensei, né? Ele não entendeu a filosofia, né, do Aikido. E você só vai ver isso na postura do cara, né? Na postura do cara. Então, o que eu encontrei, então para mim é bem decepcionante, né? Porque eu vejo que a filosofia prega uma coisa e os praticantes que eu conheci, com os quais eu convivi, fazem coisas opostas, né? Não entenderam absolutamente nada. Tem pessoas com as quais eu treinei naquele dojo lá horrível, que eu fiquei 5 anos, horrível. O cara faixa preta, usa hakama, dá moral, né? Falando para dobrar o hakama assim, assado, chama a atenção das pessoas, mas o cara não tem postura moral, né? Ele não tem postura moral, ele passa cantada em colega, como fez, né? O cara é casado, tem netos, inclusive, né? Então, assim, você vê umas coisas absurdas, né? Então, isso demonstra, né? Como a mulher é vista no Aikido, em alguns dojos, como a mulher é tratada e vista. Eu coloco a pessoa no esquema, tá? Então, provavelmente por isso eles ficaram revoltados e fizeram um motim, né? Então, não tô nem aí, não tô nem um pouco preocupada, mas eu tô entendendo que realmente aquele ambiente não era para mim. Eu já fui até tarde, acho que fiquei até muito tempo lá. Então, é isso. Você vai encontrar coisas, comportamentos em Aikidokas que não é do Aikido, tá? Não é o oposto, né? O Aikido ele pega a ética, ele pega compaixão, empatia pelo outro, né? Se colocar no outro. O sensei que manda uma aluna embora porque ela falou que o dojo dele é machista e falou que ele não tem postura, ele está assinando, né? Ele está admitindo realmente que a aluna está certa, né? Primeiro. E segundo, ele não está se comportando como a filosofia do Aikido indica. Então, quando você entende e estuda o Aikido um pouco mais, você vai ver muitas contradições dentro do Aikido, né? Inclusive dentro, né? E aí fica difícil. Então, o que acontece? Eu gosto muito do Aikido, tecnicamente, muito mesmo, eu vou voltar, mas assim, eu perdi a credibilidade por causa das pessoas que fazem Aikido e que dão aula de Aikido, algumas, tá? Eu encontrei uns 2 senseis que eu gostei, uns 3. Agora, depois que eu saí daquele outro lá, daquele de 5 anos, agora eu tô encontrando até, né?